Em uma danceteria há um aparelho com várias caixas de som iguais. Quando uma dessas caixas é ligada no volume máximo, o nível R de ruído contínuo é 95 decibéis. Então eu tenho um nível de ruído é igual a 95 decibéis, ok? Para uma caixa de som. Tá bem? É legal você dar uma pesquisada nessa coisa dos decibéis, a escala Richter, né? Que são situações de aplicação muito prática e que exigem certo conhecimento de logaritmos, certo? Quando a gente fala, por exemplo, que um determinado som tem 60 decibéis e você compara com um outro som que tem 20 decibéis, né? Então, vamos colocar aqui. Se eu tenho um determinado som que tem 20 decibéis e eu tenho um outro som que tem 60 decibéis, né? A nossa tendência é dizer, nossa, esse som é 3 vezes mais intenso do que esse. Só que essa escala foi criada porque o Bell percebeu que o nosso ouvido ele percebe o som numa escala logarítmica de energia sonora. Então a gente pega a energia sonora e a gente traduz essa energia sonora de forma logarítmica. Quando a gente percebe um som e a gente tem a sensação de que esse som é o dobro da altura, vamos dizer assim, é o dobro da intensidade, na verdade ele não é o dobro, ele é 100 vezes mais, porque é uma escala logarítmica. Perceba que se daqui para cá eu tenho 3 vezes mais, significa que na verdade eu tenho 10 elevado a 3 mais de energia sonora. Esse 3 vezes ele vai para o expoente. Legal? Na verdade, 60 decibéis é 1000 vezes mais intenso em termos de energia sonora do que o 20 decibel, tá bom? Do que os 20 decibéis. Então essa é uma coisa importante, é uma confusão que acontece pela natureza com que o nosso ouvido traduz as informações sonoras, tá legal? Então a gente acaba que a gente tem uma capacidade de perceber sons que estão numa gama muito variada de energia sonora, tá bom? Isso é interessante pra caramba. Muito bem, então aqui ele está dizendo que quando tem uma caixa, você tem 95 decibéis. Você poderia supor, por exemplo, que se eu tenho 2 caixas, então eu tenho o dobro da energia sonora, eu teria 190 decibéis. A gente vai ver que não é assim, porque a escala é justamente logarítmica. Aí ele fala que o R, esse nível de ruído em decibéis, ele pode ser calculado como 120 mais 10 vezes o log da intensidade sonora. Então, aí é isso que eu estou comentando. É um log da intensidade sonora. Ele diz que é na base 10, tá bom? Eu não vou colocar a base 10, porque quando a gente não coloca, a gente já supõe que é a base 10. E ele me diz que a intensidade sonora é dada em watt por metro quadrado. Legal? Então ele diz que a intensidade sonora ela é uma energia watt por metro quadrado. Então ela é como se fosse uma energia que passasse, né, que atingisse uma determinada superfície de 1 metro quadrado. Beleza? Fantástico. A intensidade sonora IS é proporcional ao número de caixas. Então, a intensidade sonora, ela é proporcional ao número de caixas. Então, o meu IS, ele é um determinado valor que depende do número de caixas. Quando ele fala é proporcional, ele poderia até ter dito mais, é diretamente proporcional. Significa que se eu tenho uma determinada intensidade sonora com uma caixa, quando eu tenho 2 caixas, eu tenho o dobro dessa intensidade sonora. Se eu tenho uma intensidade sonora com uma caixa e eu coloco 3 caixas, eu tenho o triplo da intensidade sonora. O triplo da intensidade sonora. É diferente de decibel, tá bom? A gente vai pegar o decibel e colocar ele num logaritmo para poder traduzir essa informação de energia sonora em decibel, ok? Então a intensidade sonora, eu posso escrever isso como sendo 1K vezes um N, que é o número de caixas, tá bom? Eu não sei quem é esse K, mas é diretamente proporcional. Tem um fator aqui multiplicativo. Dobrou o número de caixas, dobrou a intensidade sonora. Quadruplicou o número de caixas, quadruplicou a intensidade sonora. Ok? Então eu posso traduzir essa frase dele com essa expressão. IS é K vezes o número de caixas. Eu preciso descobrir quem é esse fator K. Ele está dizendo, seja N o maior número dessas caixas de som que podem ser ligadas simultaneamente sem que se atinja o nível de 115 decibéis, que é o máximo suportável pelo ouvido humano. Legal. Então é correto afirmar que N é igual a... Bom, primeiro de tudo a gente precisa explorar esse cara aqui. Ele me disse que com uma caixa eu tenho 95 decibéis. Então, para uma caixa de som,
eu posso aplicar a minha fórmula para uma caixa de som. Eu tenho que o ruído é 95 decibéis. Então, o meu R é 95, igual a 120, mais 10 vezes o log da minha intensidade sonora. E quem é a minha intensidade sonora? É o K vezes o meu N, que nesse caso é 1. Então, essa informação que ele deu foi para a gente descobrir quem é esse fator multiplicativo. É legal? Eu sei que quando eu dobro o número de caixas, eu dobro a intensidade sonora. Mas qual é o valor quando eu só tenho uma caixa? Quem é esse K? Tá bem? Então, aqui eu vou descobrir isso. Passo o 120 para o outro lado, eu vou ter aqui 10 log de K é igual a menos 25. É legal? 95 menos 120, menos 25. Ok. Muito bem. A gente não precisa mais mexer, não. Deixa essa expressão aqui, ela já vai nos ajudar. Agora, vamos separar aqui. Agora eu vou pegar a informação do N. Então, ele está me dizendo que quando o Nzinho é igual a Nzão, tá legal? Ou seja, ele é o máximo número de caixas, N é o máximo número de caixas, eu atinjo um ruído de 115 decibéis. Então, eu tenho que 115 decibéis é igual, aí eu vou usar a fórmula de novo, 120 mais 10 log de intensidade sonora, que é quanto? O K vezes o número de caixas, que é o Nzão. Ok? Maravilha. Vou isolar, então vai ficar 10 log de K vezes Nzão. Lembrando que eu não estou colocando a base, porque eu estou assumindo que a base é 10, então eu não preciso colocar a base. 115 menos 20 vai dar menos 5. Ok? Agora a gente pode usar a propriedade do log. Eu posso dizer que 10, propriedade, quando eu tenho log, eu tenho dois logaritmandos multiplicando, eu posso separar eles em dois logs. Vai ficar 10 log de K mais log de N. Isso aqui é igual a menos 5. Ok? Beleza. Agora eu vou aplicar a distributiva e vai ficar 10 log de K mais 10 log de Nzão. Isso aqui é igual a menos 5. O 10 log de K, a gente achou o valor dele aqui, ó, vale menos 25. Então vai ficar menos 25 mais 10 log de Nzão é igual a menos 5. Portanto, 10 log de Nzão, passa esse menos 25 para lá, menos 25 mais 5 vai ser igual a 20. Ok? Beleza. Então agora o que eu tenho? Este N vai... Deixa eu pegar aqui. Este 0 vai cortar com este 0. E eu vou ter, então, deixa eu colocar aqui para frente, para ficar mais organizado. Nós temos que o log de Nzão é igual a 2. Agora é fácil, né? Base elevado à resposta do log é igual ao logaritmando. Então, o meu N é igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. Tá bom? Então, meu N é igual a 100. Eu tenho 100 caixas. Se eu colocar 100 caixas de som, eu vou atingir o limiar do ouvido humano, que é 115 decibéis. Tá legal? Então, é correto afirmar que o N é maior do que 75 e menor ou igual a 100. A alternativa correta aí é o item D. Tá bem, galera? Lições importantes desse exercício. Confie na fórmula, traduza a fórmula segundo as informações do enunciado, tá bom? Faça as contas e interprete o enunciado adequadamente de forma matemática. Outra lição importante é você entender que o decibel não é uma escala normal. A nossa tendência natural é achar que quantas caixas eu vou precisar para atingir o ouvido humano? Você poderia querer fazer uma conta diretamente proporcional, né? Se 95 é com uma caixa, então para N caixas eu deveria ter 115. E aí você calcula o valor de N, faz uma regra de 3, não funciona. Por quê? Porque o decibel não funciona em escala de função afim, ele funciona numa escala logarítmica.
tá bem? Tá aqui a fórmula que evidencia isso.